que já nos coloca completamente distante disso. Eles estavam trabalhando com 150% de LTV, ou seja, o valor do imóvel e mais 50% em cima. Mas então, como é que funciona isso, por exemplo, agora para a gente poder entender? Eu vou comprar um imóvel que vale 100 mil reais. Eles me davam até 150 mil reais para mim que estou tomando um empréstimo, é isso? É isso aí, ele acreditava na sua capacidade creditícia e de pagamento, ele dava até 150% do valor do seu imóvel para você liquidar. Aí, mas não existe um desvio aí, porque eu estou financiando um bem, né? Ele está me dando esse bem mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa se devia a quê? Para poder montar a casa? Esse mais alguma coisa era o risco de crédito que ele estava disposto a tomar. Diferentemente de nós, como eu te falei anteriormente, que a gente está limitado a 80%. Ou seja, num caso de um problema de inadimplência, eu precisar executar, eu ainda tenho 20% de garantia real para cobrir eventuais despesas e custos que eu tenha nessa operação. Então, basicamente é isso, a capacidade de alavancagem e o entendimento que eles tinham nessa operação, e nós a segurança e a tranquilidade de dar um bom crédito, um crédito com qualidade, passível de pagamento e de execução de retomada. E eu ouvi também dizer que é justamente essa questão que você falou, quer dizer, além dessa questão da alavancagem aí de 150% do valor do imóvel, digamos, a avaliação do tomador do crédito, ela era um pouco relaxada, vamos dizer assim, ela era um pouco... não era levada, no Brasil aqui a gente realmente cumpre um rito burocrático muito grande quando a gente vai financiar um imóvel, né? A gente tem que entregar uma série de papeladas e etc e tal, e assina e vai, eles vêm, avaliam, levantam seu histórico. Me parece que nos Estados Unidos também existe esse fator que essa avaliação, digamos, do tomador do empréstimo, ela não é tão rigorosa, é isso? Pode ter acontecido isso. O que eu tenho para te dizer é que, como nós trabalhamos aqui, nós seguimos alguns ritos, como você falou. Então, existe a contratação de um laudo de avaliação do imóvel por uma empresa de engenharia qualificada e gabaritada para isso. Existe a preocupação em olhar as empresas de risco de crédito, Serasa e outras mais, a capacidade de pagamento do cliente, o potencial de endividamento dele, tá certo? O behavior, o histórico de pagamento que ele teve durante a fase de obras do imóvel. Então, ou seja, nós tomamos todos os cuidados e tentamos mitigá-los de tal sorte que não venhamos a ter problemas com inadimplência e com crédito no futuro. Ok. Caetano está me dizendo que tem pergunta dos internautas. Tem sim, ó, Gilberto. O Henrique de São Paulo, ele começou perguntando um pouco sobre securitização, o Jefferson já deu um bom resumo sobre isso. Agora ele faz a seguinte pergunta: o processo de securitização seria uma nova tecnologia financeira? Pode ser considerado uma saída para o grave déficit habitacional no Brasil? São duas perguntas do Henrique de São Paulo. Não é uma nova ferramenta financeira, ela já é praticada nos Estados Unidos há mais de 40 anos, tá certo? Veio recentemente para cá, em 97, com a Lei 9514, nós começamos a praticá-la. Mas é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela pode ajudar a minimização do déficit, com certeza. Porque quando você começa a girar a securitização, comprando os papéis, vendendo no mercado, empacotando o CRI, vendendo no mercado de capitais, volta a fundo, você vai ter mais oferta de dinheiro para esse mercado. Com mais oferta de dinheiro, você pode ter uma redução de custos. E com a redução de custos, você pode incentivar mais financiamentos e mais obras. E aí você gera empregos. E você gerando empregos, tem mais capacidade produtiva e de compra efetiva. Então isso se torna um ciclo virtuoso que vai acabar, no fim do dia, atendendo aí uma minimização do déficit, com certeza. Eu vou aproveitar que ele estava falando aqui de como isso pode ajudar essa questão. E eu tenho aqui um slide de uma palestra, de uma aula que é proferida pelo Jefferson aí no curso que ele ministra, que fala justamente o seguinte, das vantagens para cada um dos envolvidos dentro dessa operação, as vantagens dos CRIs, dos certificados de recebíveis imobiliários. Então eu queria que você comentasse um pouco aqui você colocou nesse slide o originador, que é o incorporador, loteador, consultor, para o investidor, que é aquele que compra, e para o mercado de forma geral. Vou comentar um pouquinho aqui, você falou, para o originador as vantagens são a redução do endividamento, o aumento do capital de giro, redução de custos administrativos e alternativa para fugir das políticas de concessão de crédito impostas por banco. Comenta um pouquinho isso para a gente.
Então vamos lá. Quando o originador produz créditos adequados à securitização e ele faz a venda efetiva desses créditos, ele tem aí dinheiro no seu caixa, tá certo? A grande sacada do negócio é a liquidez que é trazida na venda da carteira, ok? Então, com dinheiro no caixa, ele vai ter um capital de giro que ele pode utilizar da forma mais adequada para ele, na compra de novos terrenos, no financiamento de outras obras que ele tem em andamento, enfim, pagamento de dívidas que ele tem. Então, ele está com dinheiro no caixa, ele tem um custo-oportunidade que vai permitir a ele melhorar a performance do seu negócio, tá certo? Redução dos custos administrativos, por quê? Quando eu falei anteriormente, quando eu faço a compra dessa carteira, eu faço ela de forma definitiva, né? Então a responsabilidade de cobrança desse crédito também passa a ser minha, né? Então esses créditos são destinados a uma empresa chamada Cercer, que vai fazer toda a gestão da carteira, vai fazer a cobrança, vai disponibilizar um call center para atendimento do cliente, ou seja, ele termina o vínculo dele financeiro com o cliente naquele instante e toda essa responsabilidade passa a ser minha. Então ele não precisa ter todo aquele custo administrativo para a gestão dessa carteira, ok? E por último, para fugir das políticas de concessão de créditos de banco, né, onde muitas vezes o cliente dele não é atendido pelo banco por algum outro motivo, algum outro critério de desenquadramento, e eventualmente o cliente dele não quer ouvir falar em financiamento bancário, quer ficar diretamente com ele, né, financiado diretamente pela construtora. Então, isso também é um atrativo para ele, que ele pode oferecer essa condição. Ele não vai perder venda por não ter... Aí tem uma questão cultural também, que o comprador brasileiro ele tem realmente, né, falando de 30 anos para cá, justamente esse cenário de economia desorganizada, realmente o brasileiro tomou uma certa ojeriza a financiamento de longo prazo com o banco, né? É verdade, porque ele pagava, em determinado instante, quando ele ia buscar o seu saldo devedor, era maior do que o que ele tinha contratado. Outro dia eu estava saindo de Campinas, a Associação Brasileira dos Mutuários, não sei o quê, proteste aqui contra prestações abusivas, coisa e tal. Mas vamos falar agora um pouquinho das vantagens para o investidor, aquele que está colocando o seu dinheiro no CRI. O investidor, como a gente comentou rapidamente, ele tem um baixo risco de investimento no CRI, que se refere até um pouco àquela pergunta que o Paulo fez agora, sim, né, da inadimplência, né? Em função de uma criteriosa seleção dos créditos, né? Então, todo mundo que está no CRI pagou pelo menos 20% do valor de avaliação do imóvel. Todo mundo estava com o Serasa ok, todo mundo possui seguros de morte e invalidez permanente, danos físicos ao imóvel, todo mundo possui escritura definitiva com alienação fiduciária, né? Tudo isso muito bem constituído. Então, ele tem uma tendência a menos risco, ele tem a pulverização da carteira, porque um CRI de imóveis performados vai buscar algo em torno de 200, 300, 400, 500 créditos. Então, se você tiver uma inadimplência, você tem uma inadimplência parcial, né? Ela parcial, que não vai interferir. Não é só um tomador que você, se ele tiver inadimplência, você toma um prejuízo como um todo. Você Então você está bem pulverizado, você tem um risco pulverizado. Nós costumamos emitir CRIs com duas séries de emissões, tá certo? Uma série que nós chamamos de sênior e outra que nós chamamos de júnior, e onde esta júnior é responsável por arcar uma eventual perda da sênior, tá certo? De até uns 10%, nós emitimos 90% de série sênior, 10% de série júnior, e essa júnior é responsável por segurar essa eventual perda, então é mais um produto de segurança para ele, tá certo? Ele tem uma rentabilidade compatível com o mercado e, diga-se de passagem, é bastante satisfatória em relação aos produtos de renda fixa que estão aí à disposição no mercado, levando-se em conta também a isenção do imposto de renda para as pessoas físicas, tá certo? Então paga um cupom de taxa pré, mais um índice de indexação, que normalmente é o IGPM, ok? Ele é um investimento perfeito para garantia de rentabilidade de longo prazo, porque os CRIs, em função dos prazos de financiamento praticados hoje, que podem chegar até 30 anos, então ele compra um CRI, e o CRI é um produto autoliquidável, então ele vai ficar os 30 anos recebendo a taxa pré mais o IGPM, né? E tem uma última vantagem aqui que eu acho a mais curiosa de todas, porque o brasileiro tem uma tradição. Olha, vou comprar, meu sonho é comprar 1 ou 2 imóveis, né, para ter uma rendinha de aluguel, uma renda complementar. Quem sabe eu consigo comprar até um pouco mais, aí eu fico com a minha aposentadoria tranquilo, porque eu tenho 3, 4 imóveis que vão me dar renda.
E o último item que ele vai falar aqui diz assim: substituir com larga vantagem os investimentos imobiliários, reduzindo os custos administrativos de vacância e reformas. Porque, óbvio, você compra um imóvel para aluguel, você dá de vez em quando você não consegue locador, tem que ir lá pintar, tem que manter o imóvel. Como é que é essa coisa de substituir com larga vantagem essa casinha para... É verdade, é uma forma de você investir no mercado imobiliário sem comprar propriamente o tijolo, né? Então você compra títulos lastreados no tijolo. Então você não precisa se preocupar com vacância, não precisa se preocupar com quebra do imóvel, com administração do imóvel. Tudo isso é feito e mantido dentro da própria estrutura do papel que foi vendido a ele, tá certo? Um outro ponto é a liquidez que isso traz, né? Eventualmente, se ele precisar fazer dinheiro, é muito mais simples ele vender um título no mercado de capitais do que ele ter que vender a propriedade inteira, né? Então, se ele precisa de parte desses recursos, imagina, vender um imóvel de 300 mil, 200 mil, sendo que ele pode vender parte disso nos títulos que ele possui no mercado de capitais. Então, isso traz grande vantagem para quem investe no mercado imobiliário, não necessariamente no tijolo, tá certo? Ok, nós estamos chegando no nosso intervalo aqui. A gente vai voltar na segunda etapa para falar das vantagens para o mercado e também falar da estrutura de operação do CRI que o Jefferson vai apresentar para a gente. A gente volta já já. Um grande impacto na educação brasileira com o Enem, que é a democratização da educação pública, gratuita, de qualidade. Eu vim do Paraná. Sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Pessoas de tão longe conseguem ir para universidades que não conheciam através desse sistema. Esta equidade no acesso à educação superior se torna muito mais garantida, se torna possível. Fiquei admirada, porque o pessoal aqui da cidade é muito receptivo. O setor imobiliário, o comércio foram aquecidos com a presença da Unipampa. É como se todos os estudantes do Brasil eles estivessem unidos, né? Como se não tivesse cidade. E aí eu tô vindo lá de Salvador para estudar aqui no Rio Grande do Sul. O Enem 2010 vem aí. Prepare-se. Saiba mais acessando a página www.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Programa Fiscais da Natureza. Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na... Programa Fiscais da Natureza. Toda quinta-feira, às 4 horas, aqui na UTV.